Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Lucas Gabriel e seja bem-vindo ao Histórico do Mundo. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você deve estar assistindo pelo celular, tablet, computador ou até mesmo pela sua televisão. E nesse momento de pandemia do novo coronavírus, você está trancado em casa, não pode sair, não pode fazer basicamente nada. Bom, agora imagine uma epidemia tão poderosa quanto esse coronavírus, em uma época onde nem existia o celular e nem coisas automáticas, onde as pessoas não tomavam banho, vestiam as mesmas roupas íntimas todo dia, não tinha hábitos de higiene e, basicamente, onde matou mais de 23 milhões de pessoas. Se você ainda não entendeu o que eu estou falando da peste negra. Para começarmos, temos que voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente em 1346 d.C., na cidade de Cafa, onde estava sendo atacada pelos guerreiros tártaros. Como Cafa não estava preparada para um ataque direto, eles decidiram apenas se defender. Mas então, quando parecia que Cafa ia cair de vez, os guerreiros invasores começaram a ter uma doença misteriosa, né? E quando parecia que os guerreiros tártaros iam perder, eles criaram uma das primeiras armas biológicas, chamada de catapulta, onde é colocado um projétil, eles puxam e jogam o projétil para dentro das muralhas, ou para derrubar a muralha, ou para atingir quem está dentro. Então, os guerreiros tártaros pegaram seus guerreiros mortos já com a doença, botaram na catapulta e jogaram para dentro da muralha da cidade de Cafa. E aí que começou a grande epidemia. Então os habitantes de Cafa, vendo a situação que eles estavam, pegaram um barco e viajaram rumo à Itália para tentar se salvar. Mas além de estar viajando com fugitivos, estavam também levando a grande doença que transformou a Europa em um grande palco para uma das maiores epidemias que esse mundo já viu. E eu estou falando da peste negra. A Idade Média durou do século V até o século XV, que é de 476 até 1453. E eu estou falando do período da Baixa Idade Média, que aconteceu dos anos 1000 até 1453. E essa história de Cafa ocorre nesse momento da Baixa Idade Média. Também, muitos dizem que nesse período foi a época dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é descrito na Bíblia. Que o primeiro seria a fome, o 2 seria as guerras, o 3 a própria peste e o 4 a morte. O primeiro é a fome, que acontece por causa que nos invernos ficou muito mais frio e nos verões ficou muito mais chuvoso, que arruinou as colheitas. Depois temos a guerra, que teve a Guerra dos 100 Anos, que foi entre 1337 e 1453, onde as pessoas estavam se matando para ver quem ficava com o trono francês. Depois, temos a própria peste negra, que foi devastadora, que matou mais de 23 milhões de pessoas em toda a Europa. E, por último, temos a morte, que é a consequência dos outros 3. Os sintomas da peste negra são febre, fraqueza, calafrios e dor de cabeça. E a dor só aumenta. Com o linfonodo, ele faz com que apareça ínguas no pescoço, virilha e axila. Talvez você não conheça esse nome ínguas, mas eu posso falar bubões, que é daí que vem o nome peste negra. E os bubões, eles ficam tão grandes a ponto de chegar no tamanho de uma maçã, que logo depois estouram. É horrível. E como que é incrível que apenas uma bactéria chamada Yersinia pestis conseguiu se modificar tanto para causar tanta destruição. Os linfonodos são pequenos órgãos de defesa do nosso corpo, que quando detectam alguma doença como a peste negra, criam esses bubões, que podem aparecer no pescoço, virilha ou axila. No começo, a doença
em 1346 estava apenas no leste europeu, mas logo nos 5 anos seguintes chegou na Itália, França, Alemanha, Inglaterra e até mesmo na Rússia. Todos nós sabemos que a peste negra foi proliferada por meio dos ratos. Mas estudos apontam, e cientistas também dizem, que não foi só os ratos para ser tão rápido assim. Também foi com pombos, pulgas e até mesmo o piolho da própria cabeça do ser humano. E no século XVII surge o médico que a gente tanto conhece. Com certeza você deve conhecer essa roupa que foi usada durante a peste negra. E você deve ter reparado que de repente eu pulei do século XIV para o século XVII. Mas aí é que tá. A peste negra ocorre até nos dias atuais. Por exemplo, de 2010 a 2015 teve mais de 3.000 casos da peste negra. Então no século XVII surgiu esses médicos, onde o nariz bico de pássaro deles tinha ervas que protegia do odor dos corpos. Porque foram tantos corpos acumulados que não tinha mais onde botar esses corpos, então começava a fazer valas. Mas até que de repente não tinha mais onde fazer isso. E aí começaram a jogar os corpos no meio das ruas. A simples presença desses médicos apavorava os habitantes de qualquer cidade, porque eles sabiam que quando esse médico aparecia, o negócio estava muito feio. Mas então, esse médico, ele ajudava muitas das pessoas, né? Na verdade, não. Muitas das vezes, esses médicos apareciam, davam remédios sem eficácia, sem importância, um remédio que não serve para nada. E as famílias desesperadas, elas pagavam para esses médicos fazerem os procedimentos. Mas no caso, eles apenas estavam tirando o dinheiro de uma família desesperada. Neste momento você deve estar se perguntando como é que essa doença não devastou todo o nosso mundo, toda a nossa população. Tem uma hipótese que diz que enquanto as pessoas foram morrendo, outras, bem poucas, começaram a desenvolver uma proteção, começaram a ficar mais fortes que as outras e sobreviveram a essa doença. Mas claramente isso é uma hipótese. Mas de fato o que aconteceu foi que as pessoas começaram a fazer coisas que ninguém mais pensou que podia acontecer. Começaram a tomar banho, lavar as mãos, trocar seus pares de roupas íntimas que não eram trocados faz anos. E isso fez com que a doença não se proliferasse tanto. E tanto que nos portos começaram a fazer uma coisa para a doença não se espalhar também. Quando os barcos chegavam, eles paravam o barco, faziam com que eles ficassem parados 40 dias, checavam eles, e se todos tivessem... Como é que posso dizer? E se todos eles estivessem sem a doença, passava. Caso não tivesse, não passava. E aí que surge o termo quarentena, porque os barcos ficavam parados, esperando eles poderem chegar no outro lado. Também as pessoas começaram a se isolar por conta própria, começaram a ficar em suas casas se protegendo dessa doença. Criaram muros para se proteger mais ainda, mas as pessoas sentiam fome, né? Então eles tiveram uma ideia de criar um comércio à distância, onde eles pegavam seu dinheirinho e iam até uma pedra, deixavam seu dinheiro na pedra, e outra pessoa vinha e deixava praticamente um almoço lá. Esse era o tipo de comércio à distância que eles tinham. E meus queridos telespectadores, o Brasil também entra nessa história. Em 1899, quando o navio chega na região portuária de Porto de Santos, chega também com a peste negra. E aí, logo, começou a se proliferar. E Rio de Janeiro, como era a capital do Brasil na época, começou a se espalhar por lá. Mas as pessoas que foram mais afetadas foram as pessoas mais pobres e as pessoas que viviam trabalhando no porto. Agora, será que seria possível se a peste negra voltasse nos dias atuais? Sim, ela pode voltar nos dias atuais, porque a Yersinia pestis ela vai se modificando e ela vai ficando mais forte, resistindo até mesmo as próprias vacinas ou até mesmo próprios outros remédios.
Então, sim, é uma possibilidade que nós temos que a peste negra possa voltar algum dia. Mas logo depois da peste negra, não podemos dizer que foi só tudo coisa ruim, porque teve pelo menos uma coisa boa, que foi o ampliamento da medicina, o ampliamento dos estudos científicos, que na época não eram tão explorados. Depois da peste negra, eles começaram a dar mais importância para cirurgiões, hospitais, que na época eram praticamente hospedarias. Então ficou tudo mais importante nessas áreas. E esse foi o nosso estudo sobre a peste negra. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e até a próxima.